Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como carregar um Data Grid View utilizando um método genérico no C#. Bem, vamos abrir aqui o Visual Studio. Eu criei aqui um método de nome Popula Data Grid View e ele recebe três parâmetros. O primeiro parâmetro é a string de conexão, para conexão com o banco de dados. O segundo objeto é um objeto do tipo DataGridView, que vai receber o DataGridView que eu vou popular. E o terceiro e último parâmetro é o comando SQL, que eu vou utilizar para poder popular esse DataGridView. Bem, dentro desse método eu criei um objeto do tipo OLEDBConnection, que é para acessar um banco do tipo Axis. Eu passei como parâmetro a string de conexão. Eu criei também um outro objeto do tipo OLEDBCommand, que vai criar o objeto command para executar a instrução SQL. Por isso que eu passei aqui como primeiro parâmetro o comando SQL e depois o objeto do tipo OLEDBConnection que tem string de conexão. Aí eu abro a conexão. Aqui eu defino o tipo de comando, com command type. Aqui eu crio um Data Adapter, para quem não sabe, o Data Adapter ele faz a ligação entre o banco de dados e o objeto DataTable. Aqui eu crio um objeto DataTable, que contém as tabelas do banco de dados. Aqui o DataTable chama o método fill, para carregar o DataTable com as informações do banco. Aqui eu atribuo o DataTable ao DataGridView para exibir os registros, e depois de feito a conexão e o carregamento do DataGridView, eu fecho a conexão. Bem, agora eu vou mostrar como eu utilizo esse método aqui no meu programa. Bem, aqui no método load, quando eu for carregar o meu formulário, eu chamo então esse método que eu acabei de criar. Aqui eu passo a minha string de conexão. No caso aqui eu instanciei a classe auxiliar que contém a minha string de conexão. Aí como eu utilizei então eu utilizei esse objeto que instanciou essa classe e chamo então o método que contém a string de conexão. Como segundo parâmetro eu passo no DataGridView, o nome do meu DataGridView. E terceiro e último parâmetro é o comando SQL, que carrega os 20 primeiros registros da tabela, empresas. Bem, por que eu não coloquei aqui um select asterisco from tabela? Porque pensei no seguinte: se eu tiver 1000 registros na tabela, eu não vou carregar esses 1000 registros no meu DataGridView, porque isso sobrecarregaria o meu sistema. Então, por exemplo, se eu quero um registro que está na 80ª posição do meu banco de dados, eu posso criar um campo de pesquisa. Eu pesquiso lá, digito os primeiros caracteres de um campo, de um registro que eu desejo. Eu digito lá, então ele busca para mim, Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado.